Olá, tudo bem? Vamos falar hoje mais um assunto relacionado à reabilitação do seu sorriso. Uma prótese completa com implantes. Nós vamos falar também sobre implantes individuais, implantes de 2 dentes ou 3, mas hoje eu quero explicar sobre uma dúvida. Hoje nós estamos num vídeo que fala basicamente sobre dúvida dos nossos internautas, a audiência do YouTube e também dos pacientes que estão aqui no consultório. Eu até anotei aqui no meu caderninho a dúvida número 3, no grau de perguntas. Quantas as pessoas fazem perguntas? Eu vou selecionando aqui as perguntas pelo número de perguntas e essa é bem perguntada. Quanto tempo, doutor, dura uma prótese protocolo? Vamos ver? Legal essa vinheta, né? Até parece programa de televisão. Mas é porque eu sou assim, gosto dessas coisinhas, dessas firulinhas que vão deixando o vídeo um pouco mais atraente, mais interessante. Então, essa forma de falar também a gente vai adquirindo porque a gente vai gravando, e aí você acaba desenvolvendo uma certa empatia com você que está me assistindo agora. Eu estou olhando para uma câmera, mas eu sei que você está me assistindo e deve estar olhando. Esse dentista aí é diferente, ele fala, não decora, não lê, mas eu converso com você porque eu sei que você, se estivesse no meu consultório, eu estaria falando com você do mesmo jeito que eu estou falando agora. Então eu fico imaginando na minha cabeça aqui que você está aqui na minha frente e você está aqui, eu estou esclarecendo uma pergunta que você me fez, supostamente. Doutor, essa prótese, esse protocolo aí, que são todos os dentes sobre implante, certo? Você viu no último vídeo como fazer a limpeza da prótese, ok? Você já sabe como fazer, eu dei detalhes, inclusive dei até onde você comprar certos aparelhos, certos apetrechos aí para facilitar a higiene. Beleza, você já passou dessa fase. Tudo bem, doutor, eu não fiz a protocolo ainda, e de repente você já fez, mas eu estou pensando naquele que não fez. Doutor, quanto tempo vai durar isso? Vamos supor, você está usando uma prótese total, uma dentadura. Vamos pensar assim, tá? Você está usando uma dentadura, que é uma prótese de acrílico, ela é móvel. Então, de repente, a sua prótese até está estável, ela está firme, mas não totalmente, ok? Então, você em algum momento do dia vai ter que tirar para fazer a higienização, para fazer a limpeza, enfim. E a prótese protocolo, você não vai fazer isso. Você não vai tirar a prótese assim, com a mão, não vai sair. Ela está fixada por meio de alguns parafusos e esses parafusos só quem vai remover é o seu dentista, quem fez a prótese, para fazer a manutenção. Então, doutor, a prótese vai durar muito tempo? Vai durar até acabar. Como assim, doutor? Que resposta é essa? Como assim durar até acabar? Vai durar até acabar. Um dia ela vai acabar, então tu vai ter que trocar a prótese. Mas quanto tempo vai demorar esse acabar? E o que é esse acabar? Doutor, quando eu posso olhar para a minha prótese e dizer assim, olha, eu estou precisando trocar essa prótese? Olha só, essa dúvida ninguém me perguntou ainda. Tudo bem, vai durar 5 anos? Vai durar 6 anos, 8 anos? Doutor, mas eu já estou há 6 anos com a prótese, ela está boa. Aparentemente, assim, eu não vejo nada de estranho na minha prótese. Eu posso ficar com ela? Tudo bem, eu vou te dizer o que acontece para que você olhe para ela e diga, opa, eu preciso ir para o dentista trocar minha prótese. Doutor, eu preciso fazer os implantes de novo? Não precisa. Se os seus implantes estiverem integrados, sem inflamações, sem mobilidade, um bom número de implantes, 5 implantes na parte superior, excelente. 4 implantes, tudo bem. Se estiverem bem posicionados, você pode ficar com 4 implantes. Precisa fazer de novo? Como eu já disse, se estiverem todos cicatrizadinhos, firmes, não precisa fazer de novo. Então é só a prótese, então não tem cirurgia para fazer a repetição da prótese. Mas por que eu devo fazer outra protocolo de acrílico? Estou falando da prótese de acrílico, tem outros materiais, mas a de acrílico ela dura menos tempo. Doutor, 5 anos é muito tempo? Depende. Então, como você vai saber se a prótese precisa ser trocada? Vamos lá, está relacionado com a mastigação, com o atrito da prótese. O atrito da prótese vai fazer esse movimento entre a prótese de cima e a prótese de baixo.
Então, esse movimento do atrito vai fazer o quê? Os dentes desgastarem, eles vão sofrendo desgastes. E à medida que o tempo vai passando, eles vão planificando, eles vão ficar retos mesmo, planos, retos. O que vai acontecer? O alimento, ele não é corretamente triturado, ele é amassado. Então você tem um pouco de dificuldade de se alimentar, porque a prótese ela não tem mais aquele encaixe e o alimento não é mais assim, a alimentação, a mastigação, ela não é tão eficiente, ok? Uma outra questão, como os dentes vão sofrendo desgaste, eles vão diminuindo de altura. O dente diminuindo de altura, essa distância aqui, que é a distância da pontinha do nariz à ponta do queixo, é a distância vertical de oclusão, a DVO, que os dentistas chamam de DVO, ok? Ela vai diminuir. Com isso, o terço inferior da face vai diminuir também. Então, lógico, digamos assim, é uma distância, é uma diferença de altura muito pequena. Vamos supor que sejam 3 milímetros de perda, 3 milímetros. É muito pouco, você não vai perceber, certo? Mas é importante fazer a troca por conta disso, porque à medida que os dentes forem desgastando, vão diminuindo de altura, o que vai acontecer? Internamente, o protocolo, ela possui uma armação, uma estrutura metalizada, e essa estrutura metalizada, à medida que você for mastigando e você for verificando que ela está desgastando, pode ser que comece a aparecer um acinzentamento ali na área e o metal comece a aparecer. Fora isso, a resistência da prótese também começa a ficar comprometida. Você está exposto ao risco de ter fraturas, né? Perder 1 ou 2 dentes ou 3 dentes. Então, e outras coisas, outros indícios. A prótese protocolo, ela está sujeito a manchas por causa da nossa alimentação. A nossa alimentação, ela é aquecida, ela tem um calor. Muitas pessoas, inclusive em regiões aí mais, eu acredito que Nordeste, né? Norte e Nordeste, né? Eu tenho impressão, não tenho certeza, mas que as pessoas... não, eu acho que é no Sul. Lá no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é campeão. As pessoas aquecem muito os alimentos, então elas comem os alimentos assim uma temperatura muito alta. E o calor, pensa lá, principalmente o gaúcho, né? Que toma aquele chimarrão pelando, né? Muito quente. Ele faz com que a prótese sofra com isso, né? Ela vai incorporar mais pigmentos da alimentação, então ela mancha mais. Então, dependendo da temperatura do seu alimento, a prótese vai sofrer com a pigmentação. Então, você vai perceber que começa a ter umas manchinhas, né? Ali entre o dente e a gengiva, onde acumula um pouquinho mais de resíduo. Ali, o dente e a gengiva, que eu digo entre um dente e outro, ali tem um espacinho bem próximo da gengiva artificial, que a gente chama de ameia, certo? Não tem nada a ver com meia, tá? É um espaço, é uma nomenclatura que não sei quem que desenvolveu, mas é um espaço chamado de ameia. Então, aquele espacinho ali acumula muito pigmento. Por quê? Porque é difícil de limpar. Então, você precisa fazer uma higienização muito bem feita, até ter uma escovinha especial. A gente até nem falou sobre a escova, né, no vídeo da protocolo, porque você pode usar a sua escova de dentes normalmente, desde que ela seja extremamente macia, para escovar a sua prótese. Mas mesmo assim a pigmentação vai ocorrer. Então você vai olhar para ela e vai dizer, mas ela não está mais tão bonita assim, essa prótese está manchada, a cor já não é mais tão branca, ela está um pouquinho mais amarelada. Então já é um indício aí de que você precisa pensar em trocar essa prótese. Beleza? Então isso vai variar de um paciente para outro. Por quê? Porque esse desgaste está relacionado com a força de mastigação. E alguns pacientes que têm hábitos, que são hábitos que a gente chama de parafuncionais. Hábitos parafuncionais estão além dos hábitos funcionais. Então, os hábitos funcionais são uma mastigação correta, uma mastigação equilibrada. O lado direito com o lado esquerdo mastigando com a mesma proporção de tempo, né? O alimento mastigado do lado direito, do lado esquerdo, ao mesmo tempo e isoladamente, mas assim, equilibradamente. Olha, o bolo alimentar vai para a direita, mastiga um pouquinho, vai para a esquerda, não fica só de um lado, certo? Quando acontece de você mastigar só de um lado, você vai ter um desgaste maior só daquele lado. Então a prótese começa a ficar assimétrica. Isso a gente consegue identificar, inclusive nos dentes da frente, com a mastigação maior, mais do lado direito que do lado esquerdo. Você começa a perceber que a prótese começa a ficar, parece que está torta, doutora, a minha prótese.
os dentes do lado direito estão menores do que do lado esquerdo, mas é isso. É porque você provavelmente, você deve ter um hábito aí de mastigar mais do lado direito, ou pior do que isso, você tem na parte inferior, se você tem a parte superior da prótese completa, certo? E na parte inferior estão faltando alguns dentes de um dos lados da arcada, então você vai mastigar mais naquele lado onde você tem dentes. Por consequência, a prótese vai sofrer mais naquele lado, vai ter um desgaste maior. Então, a sua prótese vai ficar com a impressão de que está torta, tá? Sugestão, trocando essa prótese, faça a prótese de baixo. Ou, se for o contrário, né? Se você tiver a prótese de baixo e tiver faltando alguns dentes em cima, complete, coloca os implantes que estão faltando, coloca os implantes. Ou faça tudo de uma vez, pensa, de repente, os dentes não estão tão bons assim, remove, já faz a protocolo na parte superior também, fica com as duas. Doutor, tem diferença se eu fizer, por exemplo, na parte de cima, eu faço um protocolo de acrílico, e na parte de baixo eu tenho dentes naturais, mas eu tenho algumas coroas de porcelana também. Faz diferença sim. Sabe por quê? Porque os seus dentes naturais, eles são revestidos por uma camada mais externa de esmalte dentário, que é o tecido mais duro do corpo humano, mais do que o osso. E a outra parte você tem algumas coroas de porcelana, beleza? Então pensa bem, são extremamente duros. A prótese de acrílico, ela não é tão dura assim. Então ela vai sofrer, por exemplo, se você tiver dentes de porcelana e dentes de acrílico na parte de baixo, se você tiver dentes de porcelana e seus dentes naturais na parte de baixo e na parte de cima for um protocolo de acrílico, o desgaste vai ser maior onde você tiver Você tiver a porcelana, porque a porcelana é um pouquinho mais, digamos assim, mais durinha do que o esmalte dentário, até porque provavelmente quando você faz a coroa de porcelana, quando ela é recente, ela tem os desenhos das cúspides, né, que são aquele desenho do dente que tem aquela parte mais elevada e tem aquela parte mais profunda. A parte mais elevada a gente chama de cúspide, ok? As cúspides de um dente de porcelana é mais evidente do que o dente natural, porque a coroa é nova. Então, o que acontece? O dente natural está um pouquinho mais desgastado pelo tempo e tal, e a coroa de porcelana não. Então, naqueles pontos ali, se tiver mais contato naqueles pontos com a prótese de acrílico na parte de cima, vai desgastar mais. Doutor, por que a minha prótese de acrílico, a protocolo de acrílico, quebra? Quebra dente, quebra muito dente, doutor. Olha, a cada 4, 5 meses estou no dentista trocando dente. Olha, avalie a possibilidade de você usar uma placa mio-relaxante ou aplicar aqui, ó. Isso aqui não é um tiro não é um revólver não, tá? Não é para se matar não. Isso aqui, ó, é um exemplo. Botox no rosto, toxina botulínica. Isso mesmo, botox no rosto. Ah, doutor, mas eu não tenho rugas no meu rosto. Eu sou um homem, eu não me preocupo com as minhas rugas. Mas esse botox, a toxina botulínica, ela não serve só para isso, ok? Ela vai servir para o quê? Diminuir a força da mastigação do músculo da face, ok? Então, se você tiver aquele bruxismo, que é aquela força exagerada de mastigar os alimentos, o botox vai fazer a diminuição, atenuação, ó que palavra chique, né? Atenuar. Ele vai atenuar a força de mastigação que você usa para mastigar os alimentos. E até durante a noite, se você tiver o bruxismo, você não vai morder com tanta força. Então, a melhor forma de resolver ou de tratar o bruxismo é com botox. O único problema, a única desvantagem disso é botox não dura para sempre, tá? Depende de uma pessoa para pessoa, vai durar 4 meses, vai durar 5 meses, 6 meses, tem que aplicar de novo. Então, é caro isso, doutor? Vai se tornar caro, né? Você vai ter que fazer isso quantas vezes por ano? 2. Então, e a placa? A placa talvez seja uma alternativa mais econômica. Você paga muito bem, faz uma placa muito boa uma vez só. Depois você faz quando de novo? Sei lá, 2, 3, 4 anos depois, refaz a placa. A placa é uma espécie de prótese, não é uma prótese, mas é uma... Você já viu aqueles lutadores de boxe? Não usam um protetor bucal? Boxe ou MMA, enfim, eles usam um protetor bucal. A placa é mais ou menos aquilo, só que ela tem
O objetivo não é proteger você quando você entrar lá com a sua esposa, seu marido, lá para uma briga lá para não quebrar os dentes, ok? Não é nada disso. A placa é para proteger os seus dentes da sua própria mastigação. A placa Mio Relaxante. Converse com o seu dentista. Doutor, eu quero fazer uma placa Mio Relaxante para proteger os meus dentes e a minha articulação da minha mordida. Isso vai fazer com certeza a sua prótese protocolo durar mais. Doutor, a prótese de acrílico e a prótese de porcelana tem diferença de durabilidade? Tem sim, mas eu não vou falar isso hoje. Aguarde o próximo vídeo. O próximo vídeo dessa série eu vou falar sobre a diferença do acrílico para a porcelana. Eu vou mostrar vídeo, tá? Como a prótese de porcelana é feita. Como a prótese de acrílico é feita, eu não tenho aqui, mas eu vou providenciar. Estou conversando com um laboratório de prótese para a gente entrar lá e pegar o técnico fabricando uma prótese de acrílico para que você possa entender como é que funciona, beleza? Até o próximo vídeo. Continue comigo. Dúvidas? Mande. Provavelmente tem um botãozinho aqui embaixo sobre o WhatsApp. Você clica lá, vai abrir o WhatsApp, você fala comigo pelo seu telefone. Ou, se você estiver no YouTube, na descrição do vídeo também tem um link para você falar comigo pelo WhatsApp. Ou, se você está numa página que é uma página colorida e tal, deve ter um formuláriozinho aí que você manda mensagem para mim pedindo a sua dúvida, tá? A gente demora às vezes 1 ou 2 dias para responder, mas a gente responde, beleza? Fico à disposição, até o próximo vídeo. Um abraço!